Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Pastor Isaías da Agência Líder e mais uma vez estamos aqui para um conteúdo, para uma live de conteúdo. É sempre um prazer poder, nesse espaço, compartilhar com vocês algum conteúdo que venha acrescentar, venha agregar valor à liderança, ao trabalho que vocês desenvolvem, seja qual for o contexto. E nós estamos numa série de 3 lives tratando sobre como aumentar o foco, como melhorar o foco e, consequentemente, como melhorar a produtividade, tá? Então, semana passada nós tivemos a nossa primeira live nessa série e nós disponibilizamos o roteiro daquela live, tá? Todo o conteúdo nós disponibilizamos, ficou à disposição, assim como uma importante ferramenta de gestão de tempo chamada Matriz de Gestão de Tempo. Se você ainda não pegou o seu material, se você ainda não baixou esse material está disponível, tá totalmente gratuito. Eu vou colocar aqui nos comentários o link, tá? E aí você pode baixar esse material, tá? Você clicando nesse link, você vai ser redirecionado para uma página onde você pode baixar então tanto o roteiro da aula da live de sexta-feira passada, como a ferramenta matriz de gestão de tempo, tá bom? E antes da gente iniciar a entrega do conteúdo dessa noite, deixa eu dar aqui alguns avisos, tá ok? Nós já estamos com 2 sessões confirmadas da capacitação de líderes Eu Escolhi Liderar, tá? Nível 3. Você que já participou do nível 1, nível 2, nós já estamos então com 2 sessões agendadas para o nível 3. Então a primeira sessão vai acontecer agora dia 11 de fevereiro, tá? Na Igreja de Deus no Brasil, no bairro de Goiabeiras, meu grande amigo, pastor Felipe. E dia 29 de abril teremos a segunda sessão de nível 3 e dessa vez na Igreja Batista Atos, igreja pastoreada pelo meu querido pastor Jorge. Tá? Então nós já temos 2 sessões agendadas de nível 3, dia 11 de fevereiro e dia 29 de abril, tá certo? Então escolha a melhor data para você participar, tá? E creio que logo em breve nós anunciaremos outras sessões, nós anunciaremos outras datas, tá? Nível 3. E nós já estamos trabalhando também para realizarmos esse ano, a Agência Líder, realizar esse ano um congresso de liderança, um congresso focado tão somente na liderança. Então nós teremos vários preletores, vários palestrantes, tá? Compartilhando experiências, compartilhando conteúdo, compartilhando aprendizado, tá? E logo nós estaremos então disponibilizando todas essas informações, tá? Para que você possa participar então, tá bom, gente? Então, se você já nos acompanha há algum tempo, então você sabe, tá, que nós somos a agência líder, trabalhamos com consultoria e treinamento, tá? Temos ministrado as lideranças das igrejas locais aqui na região Nordeste e agora em maio, tá? Nós vamos desembarcar em São Paulo para realizar o nosso primeiro treinamento, tá? Em São Paulo, o treinamento da agência líder, tá? Então, se você não conhece o nosso trabalho, então convido você, tá? A dar uma checada, olhar então
tudo aquilo que a agência Líder tem realizado nesses últimos anos, tá? Nós temos a nossa fanpage Líder Seminário, nós temos a nossa página www.treinamentoleader.com.br, tá? E no meu perfil pessoal você também encontra informações sobre o nosso trabalho, o trabalho da agência Líder, tá bom, gente? Muito bem, então vamos ao conteúdo dessa noite, tá? Nós vamos para a nossa segunda live, lembrando que nós estamos numa série de 3 lives, tá? Abordando exatamente esse tema, como aumentar, como melhorar o foco e aumentar consequentemente a sua produtividade, tá? Então na live anterior nós falamos sobre os mitos, nos falamos sobre as crenças que limitam o foco, tá? Então compartilhamos alguns mitos, falamos de alguns mitos, de algumas crenças limitantes, algumas crenças que acabam atrapalhando muito o foco, tá? E hoje nós queremos já compartilhar algumas dicas, nós já queremos entregar algumas dicas práticas e preciosas, tá certo? Você não pode perder, portanto, essa importante apresentação, tá? Mas eu gostaria de iniciar essa live hoje falando de algumas verdades. Na verdade, para ser mais específico, duas verdades sobre foco. Tá? Duas verdades sobre foco, já que na live anterior nós falamos sobre mitos, né? E mito é aquilo que eu tomo como verdade, mas que não corresponde à verdade, né? É um mito, tá? Hoje eu quero falar de duas verdades. Eu quero iniciar essa apresentação compartilhando com vocês duas verdades. A primeira verdade, tá certo? É que a distração é algo muito natural, tá? Uma vez conversando com uma aluna de um curso presencial que eu ministrei, naquela ocasião, naquela aula eu falei sobre a importância de migrar para um curso online, de fazer um curso online, de não ter medo, né, de migrar para uma plataforma de cursos online. E depois, em particular, essa aluna, ela compartilhou comigo que ela não sentia muito interesse pelo curso online, ela gostava mais do curso presencial, de estar na sala de aula, pela seguinte razão: ela se via uma pessoa muito distraída. Ela disse que ficar na frente de um computador acompanhando uma apresentação para ela era difícil demais, visto que ela era uma pessoa muito distraída. E eu pude então dizer para ela naquele momento que, na verdade, não é apenas ela, mas todos nós somos sim distraídos. A distração é algo natural, nós somos distraídos por natureza, tá certo? Com certeza você já se viu nessa situação. Você está lendo um livro ou você está vendo uma apresentação, alguma coisa, e de repente a sua mente ela viaja, você começa a devagar, tá? E isso prova tão somente como somos distraídos. Por natureza, somos pessoas distraídas. Então, não se culpe, não se veja pequeno porque você é uma pessoa distraída. Na verdade, todos nós somos distraídos. A distração é algo natural, tá certo? E o foco, ele é trabalhado. O foco, você precisa melhorar, você precisa aprender, você precisa desenvolver, tá certo? Essa capacidade de focar, de dar atenção, tá certo? Tudo é uma questão de aprendizado, tudo é uma questão de hábito, tá certo? A próxima live, a terceira live, nós vamos falar sobre a força do hábito, nós vamos falar do poder do hábito, como o hábito, tá? Ele é importante, tá? E só para você ter ideia,
tá? Tudo, como tudo é uma questão de aprendizado, de desenvolvimento, um hábito ele é desenvolvido ao longo de no mínimo 60 dias, ou seja, para você desenvolver um hábito, você precisa em média de 66 dias, tá certo? Para poder desenvolver uma determinada prática, fazendo dessa prática um hábito no seu dia a dia. Então, nós vamos falar sobre a força do hábito na terceira live, na terceira apresentação, tá? Então essa é a primeira verdade que eu quero deixar aqui. Todos nós somos distraídos, na verdade. A distração é algo bastante natural, tá? Outra verdade que eu quero compartilhar aqui com vocês é que fazer mais de uma coisa, fazer muito de uma só vez, causa prejuízo e prejudica muito os resultados. Eu falei isso na aula anterior, eu falei do mito do multitarefa, né? Aquele que se julga capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? E nós até naquela ocasião falamos que sim, é possível fazer uma, duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, tá? Mas focar não, tá? Porque a atenção ela migra. Eu estou fazendo uma determinada coisa aqui e se de repente eu passo a fazer outra coisa, a minha atenção ela se desprende, ela migra para essa outra coisa. Então eu posso fazer muitas coisas, mas eu não posso focar em mais de uma. Então eu quero deixar também essa importante verdade. Quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, os resultados eles são prejudicados, tá? Você tem um prejuízo, tá certo? Você tem um prejuízo. Boa noite, pastora Adriana, grande prazer tê-la aqui conosco nessa apresentação, tá? Espero que goste do conteúdo dessa noite, tá? Então, quando tentamos fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, tá? Prejudicamos os resultados, porque nós falamos na live anterior, tá? Se estamos interessados na coisa bem feita, se estamos interessados na excelência, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso vai prejudicar, isso vai tornar impossível essa excelência, tá? Essa coisa bem feita, tá? Então são essas duas verdades que eu gostaria de deixar logo aqui como palavra introdutória dessa nossa apresentação de hoje, tá? A distração é algo natural, a primeira verdade, tá bom? Não se veja, como eu disse há pouco, pequeno, culpado por ser uma pessoa distraída. Na verdade, todos nós somos distraídos. A distração ela faz parte da nossa natureza, somos seres distraídos, mas se você trabalhar, se você buscar, se você desenvolver, se você investir em melhorar o foco, em aumentar a capacidade de dar atenção, de focar uma coisa, aí sim. Agora, distração não se veja como uma pessoa terrível, porque não consegue concentrar, porque não consegue focar. Todos nós somos distraídos, tá? Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade é que fazer mais de uma coisa, isso acaba prejudicando os resultados, tá? Então são essas duas verdades. Pois bem, quais as dicas então temos para oferecer, apresentar essa noite, tá? Eu gostaria de deixar aqui algumas dicas, coisa muito simples, não tem nada de complexo, tá? Mas eu creio e costumo dizer isso para os meus alunos, seja num curso presencial, seja num curso online, que a simplicidade faz a diferença, tá? Então nós não temos aqui nenhuma dica complexa, uma coisa muito simples, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira dica que eu deixo aqui com vocês é a seguinte: seja simples,
tá bom? Primeira dica, seja simples, tá? Em que sentido? Não se preocupe em acumular tarefas, não se preocupe em ter uma agenda lotada, não se preocupe. Nós falamos na live anterior que é um mito, você considerar a agenda lotada sinônimo de produtividade. Então, se eu tenho a minha agenda abarrotada de atividades, de tarefas, então isso significa que eu sou uma pessoa produtiva, eu estou produzindo muito. E nós falamos naquela ocasião que não. Na verdade, uma agenda abarrotada de tarefas, de compromissos, significa exatamente o oposto, o contrário, significa que não está havendo uma boa gestão de tempo. Tá bom? Então, considerando que a agenda lotada não é sinônimo de produtividade, não se preocupe em ter uma agenda. Algumas pessoas parecem que se sentem mal quando olham para a agenda e a agenda está quase que limpa, né? Tem lá a folha do dia e apenas uma, duas atividades, duas tarefas, né? Então a ideia que normalmente essas pessoas têm é que elas não estão produzindo, tá? Então você precisa logo encarar essa percepção errada, tá? Uma agenda que não está abarrotada de tarefas, de compromissos, é uma agenda simples, tá certo? E é exatamente essa nossa primeira dica: seja simples, tá bom? Ou seja, uma vez que você vai direcionar toda a sua atenção para aquilo que é mais importante, é óbvio que a sua agenda ela não vai ficar sobrecarregada, tá? Se você baixou a ferramenta Matriz de Gestão de Tempo, se você leu com atenção a descrição daquela ferramenta, então você sabe do que eu estou falando, tá? Naquela ferramenta você precisa definir a coisa importante da coisa mais importante. Você precisa definir: isso é importante, só que isso aqui ainda é mais importante ainda. Então, se a minha atenção está direcionada para a coisa mais importante, é óbvio que a minha agenda ela não vai estar abarrotada, ela não vai estar sobrecarregada, ela não vai estar lotada de tarefas. Por quê? Porque aquilo que é importante, tá certo? Mas que pode ir para uma fila de espera, eu também posso fazer o que com ela? Eu posso delegar para alguém, tá? Tem coisas importantes que eu posso jogar para um mês, tá certo? Tem coisas que não são importantes e que simplesmente eu posso ignorar, deixar para lá. E isso nos leva então à segunda dica dessa live, tá? Como melhorar o foco. A segunda dica: aprenda a dizer não, tá? Aprenda a dizer não. E bem, gente, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de dizer não, então com certeza a sua agenda está lotada de tarefas, a sua agenda está sobrecarregada, porque você simplesmente não consegue dizer não. Entenda uma coisa. A única pessoa que deve ter o controle da sua agenda é você mesmo, tá? É você mesmo. Você não pode entregar o controle da sua agenda para terceiros, tá certo? Você não pode permitir que outras pessoas dominem, controlem a sua agenda, tá certo? Quando isso acontece, você entra então num ritmo alucinado de poder atender as várias demandas. Então,
Entenda, quem tem o controle da sua agenda é você. Considerando, portanto, essa importante verdade ou esse importante princípio, sim, você pode, você tem sim a capacidade, tá certo? Ou a autoridade de dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas. Então, para você melhorar o foco, você precisa aprender também dizer não para certas questões, para certas demandas, para certas tarefas, tá certo? Como eu falei, algumas demandas do seu dia a dia, do seu trabalho, você pode delegar. Tá certo? Você pode delegar. Se você trabalha com equipe, você pode delegar para alguém da equipe, tá certo? Outras coisas você simplesmente pode dizer não, tá certo? Você pode dizer não. Então, veja bem, eu trabalho com agência de treinamento e consultoria, mas também sirvo como pastor de uma igreja, tá certo? Sirvo como pastor de uma igreja aqui na cidade de Fortaleza, tá bom? Ou seja, eu tenho uma igreja para administrar, pastorear, cuidar, e tenho também a minha agência de treinamento, onde eu tenho que atender também algumas demandas, como um convite, um treinamento, um curso, tá certo? Tenho a plataforma de cursos online, tá? Se eu entregar a minha agenda para terceiros, tá certo? Eu vou entrar em colapso, tá entendendo? Porque eu vou ter que dizer sim, sim, sim para todos os convites, para todos os chamados, tá certo? E a questão que fica então aí no ar é a seguinte: e como fica a família? Como é que fica? Então, resultado, você acaba entrando num ciclo vicioso nocivo, tá certo? Bastante nocivo, tá certo? Daqui a pouco você está vivendo uma situação de completo esgotamento, tá? Simplesmente porque você não conseguiu dizer não para algumas pessoas, para alguns convites, para algumas propostas. Então, a segunda dica que eu deixo aqui é exatamente essa: aprenda a dizer não. Tá? Aprenda a dizer não. Isso é muito, muito, muito importante, tá certo? Então, primeira dica: seja simples, tá? Foque naquilo que é mais importante, concentre a sua atenção naquilo que é mais importante, tá? Pega a sua lista de tarefas e veja o que é importante, o que é mais importante. Aquilo que é mais importante é o que você vai dar atenção. Aquilo que é mais importante é exatamente aquilo que você vai focar. O que é importante eu vou colocar numa fila de espera, eu vou delegar ou simplesmente eu vou dizer não. Isso nos leva à segunda dica: aprenda a dizer não. Tá certo? Aprenda a dizer não. E a terceira dica que eu quero compartilhar aqui com vocês é que você precisa ir até o extremo. Como assim? Você, uma vez que você definiu o que é mais importante, exemplo, eu tenho uma lista de 10 tarefas, tá? Tenho 10 tarefas aqui listadas, tá? E eu preciso separar aqui o que é importante e o que é mais importante, tá? Então, eu fiz aquele trabalho de avaliação e cheguei à seguinte conclusão: dessa lista de 10 tarefas listadas, tá certo? 4 coisas são mais importantes, tá? 6 são importantes. Essas 6, algumas eu vou delegar, tá? Outras eu vou colocar numa fila de espera, outras eu vou simplesmente ignorar, né? E 4 são mais importantes. Ok. Mas nós estamos falando de foco, tá? E nós falamos que não dá para focar em mais de uma coisa, tá? Então,
uma vez que eu tenho 4 coisas mais importantes, eu defini que essas 4 coisas são mais importantes, tá? Eu preciso agora passar pelo crivo essas 4 coisas mais importantes para determinar quais dessas tarefas são ainda mais importantes. Tá entendendo? Ou seja, eu tenho 10 tarefas, 6 eu considerei importantes, portanto, elas vão para uma lista de espera, elas serão delegadas. 4 são mais importantes, então eu tenho 4 coisas mais importantes, mas eu quero focar, eu não posso fazer mais de uma coisa, eu tenho que focar uma coisa apenas, uma coisa só. Então, qual dessas 4 tarefas que eu listei é ainda a mais importante, tá certo? Ou seja, quando eu falo de ir até o extremo, eu estou falando de você insistir, tá certo? Na pergunta, o que é ainda mais importante? 4 coisas são mais importantes. Dessa minha lista, 4 coisas eu considerei mais importantes. Ok, agora, dessas 4 coisas aqui, o que é ainda mais importante? Então, eu estou indo até o extremo. A ideia é exatamente essa. É focar o máximo, tá? É focar o máximo, porque se você se contenta, né, em chegar a essa conclusão, que da sua lista de 10 tarefas, 4 coisas são mais importantes, o que é que você vai fazer naturalmente? Você vai mergulhar, você vai se entregar a essas 4 tarefas, e o que vai acontecer é que daqui a pouco você está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Antes você fazia 10, agora você está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Ainda não focou, ainda não é foco, tá? Foco é uma coisa, foco é dar atenção, é concentrar a atenção em uma coisa apenas, uma coisa somente, tá? Então, gente, eu chamo sua atenção para isso, tá? Determina o que é mais importante, e depois que você determinou o que é mais importante, insista na pergunta, e o que é mais importante ainda nesse saldo, nessa lista de coisas mais importantes que eu determinei, o que é ainda mais importante? Qual a coisa mais importante, tá? O que é que eu preciso fazer hoje, eu não posso deixar de forma alguma, eu não posso deixar de jeito nenhum para amanhã. Então, vá até o extremo, tá? Então, vejam bem, são 3 dicas. Primeiro, seja simples, tá bom? Olhou para a agenda, só tem ali 2 tarefas, tá? Não se sinta mal por isso, tá? Isso significa, isso representa que sim, está havendo sim uma boa gestão de tempo, tá? Foco, concentração é algo que você quer terminar com excelência. Exatamente, pastora Adriana. Por isso que nós falamos, tá certo? Que fazer uma coisa, fazer 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo é possível. Tá certo? É possível, mas nós estamos falando de foco, e é impossível focar em mais de uma coisa, tá certo? É impossível, tá? É possível fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, tá? Mas, como nós falamos na introdução dessa apresentação, os resultados serão prejudicados, tá? Os resultados serão prejudicados. Essa é a primeira verdade que nós compartilhamos, aliás, é a segunda verdade que nós compartilhamos na palavra introdutória dessa apresentação. Nós falamos primeiro que todos nós somos distraídos por natureza, e segundo, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo prejudica os resultados, tá? E quando a gente fala de prejuízo de resultado, nós estamos falando de sacrifício de excelência. É exatamente isso que a pastora Adriana acabou de comentar, tá certo? O foco, ele visa a excelência, o foco visa a excelência, tá? Então, 3 dicas, seja simples, tá? A sua agenda não está lotada, a sua agenda não está sobrecarregada, a sua agenda não está abarrotada, tá certo? Isso significa
produtividade. Isso representa boa gestão de tempo. Uma agenda lotada, tá certo? Uma agenda sobrecarregada de tarefas, de atividades, de compromissos, ela representa falta de gestão de tempo, tá certo? Então seja simples, tá? A sua agenda só tem 2 tarefas hoje? Ótimo. Que coisa boa, tá certo? Que coisa boa. Tá? Seja simples. Seja bem-vinda, Renata. Tá? Gestão de tempo traz aumento de produtividade, exatamente, exatamente. Tá? À medida que eu invisto na gestão do meu tempo, quando eu gerencio de forma habilidosa, quando eu gerencio de forma correta o tempo, tá certo? Isso acaba alavancando e muito, muito a nossa produtividade, tá? Exatamente, né? É o que se vê lá no curso de administração, tá certo? Exatamente, Renata, tá? Obrigado pela colocação, pelo comentário, pela participação, tá? Eu preciso gerenciar bem o tempo, tá certo? E um tempo gerenciado de forma correta alavanca em muito os resultados, tá? A excelência, a produtividade, tá? Então, seja simples, seja simples. A primeira dica. Segunda dica, aprenda a dizer não, tá? Aprenda a dizer não. E eu repito, mais uma vez eu repito, você não pode entregar a sua agenda para terceiros. Você não pode deixar que outras pessoas controlem a sua agenda ou gerenciem o seu tempo, tá? A agenda é sua, é você quem gerencia, é você quem controla. Quando você diz sim para todo mundo, para todas as demandas, para todos os convites, para todas as propostas, tá? Você está permitindo, portanto, que outra pessoa controle a sua agenda, tá certo? Então você aprender a dizer não, isso é gestão de tempo, tá? Eu estou gerindo o meu tempo. Eu estou no controle da minha agenda. Isso é muito importante, tá certo? Muito, muito importante. Então essa segunda dica que eu coloco aqui, tá certo? Aprenda a dizer não. Seja bem-vindo, Chaguiano. Grande prazer ter você aqui, querido, tá? Então seja simples, aprenda a dizer não e vá até o extremo, tá? Vá até o extremo, tá? O que isso significa? Significa que você deve insistir, tá certo? Na pergunta, o que é mais importante? Então eu coloquei aqui esse cenário, eu coloquei aqui essa situação. Eu tenho uma lista de 10 tarefas, tá? Eu avaliei, eu pensei aquelas tarefas, tá certo? E cheguei à seguinte conclusão. Dessas 10 tarefas, 6 são importantes e 4 são mais importantes, tá? Então o que é que eu vou fazer com as 6, tá? O que é que eu vou fazer com as 6? Algumas tarefas eu vou delegar, algumas tarefas eu vou colocar numa fila de espera, algumas tarefas eu vou, quem sabe, até ignorar, porque não vai fazer muita diferença, não vai trazer muito resultado, tá? Mas ficaram 4 tarefas que eu determinei, tá? Como coisas mais importantes. Ok, tá? Ok. Mas nós estamos falando de foco. E foco é fazer uma coisa de cada vez. Visando o quê? Excelência. Visando o quê? Resultado. Ok, então
eu vou pegar essas 4 tarefas que sobraram, tá certo? São as mais importantes. E agora eu vou perguntar para essas 4 tarefas: qual a tarefa mais importante? Você já tem 4 tarefas que você considerou mais importantes do que as demais. Agora, com 4 tarefas, eu ainda insisto na pergunta: e o que é mais importante? Ou seja, o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando foco. Eu estou buscando exatamente focar na coisa mais importante, atender essa demanda, resolver essa questão, tá certo? Para depois passar para a segunda, terceira, quarta, tá? Então eu preciso ir até o extremo, porque como nós falamos, se eu me contento, tá, com as 4 tarefas mais importantes, pode ser que eu caia exatamente na armadilha e aí eu estou fazendo 4 coisas ao mesmo tempo e aí eu não tenho novamente eu não tenho foco, tá certo? Eu não tenho foco. Então, gente, é importante ser simples, tá? Ver a sua agenda de uma forma mais simples, mais enxuta, tá? Segundo, você precisa aprender a dizer não, você precisa ter o controle da sua agenda, tá? E é verdade, minha irmã Renata, quando você diz que a nossa agenda está realmente nas mãos de Deus, é verdade. Não apenas a nossa agenda, na verdade, desculpe, toda a nossa vida, toda a nossa existência, toda a nossa caminhada, tá? Mas quando eu coloquei aqui sobre você ter o controle da sua agenda, nós estamos falando em termos de gestão, ou seja, você recebe uma proposta, você recebe um convite, você recebe, né, e você diz sim, 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 sim para todas essas demandas. Está vendo aqui uma queda na conexão, e isso acaba, portanto, tirando a sua gestão. Outras pessoas passam a gerir a sua agenda, tá certo? Então, por isso que a nossa segunda dica é: aprenda a dizer não. E a terceira é: vá até o extremo, tá? Por isso, se você não baixou o material que eu disponibilizei na primeira live de sexta-feira passada, vá no link, tá aqui nos comentários, tem um link, tá? E baixe. Lá você vai encontrar uma ferramenta chamada Matriz de Gestão de Tempo, tá? E essa ferramenta ela vai te ajudar a separar o importante do mais importante, tá? E você vai poder então aplicar essa terceira dica, tá? De ir até o extremo, ou seja, de insistir na pergunta: o que é mais importante? O que eu estou querendo colocar aqui para vocês é exatamente isso. Foco é fazer uma coisa de cada vez, dar toda a atenção, concentrar toda a atenção, tá certo? Visando os resultados, visando a excelência, tá bom? Por isso que nós estamos falando de insistir na pergunta: o que é mais importante, o que é mais importante, o que é mais importante. A ferramenta de matriz de gestão de tempo, ela faz com que você insista nessa pergunta, tá ok? É verdade, é verdade, né? Uma vez que a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Ele que tem o controle, a gerência, ele que determina as coisas importantes, tá? Mas em termos de, humanamente falando, de gerir tempo, de ter a gestão de tempo, de focar uma coisa de cada vez, é importante levar em consideração
esses importantes princípios de separar a coisa importante da mais importante, focar na coisa mais importante, insistir na pergunta o que é mais importante, tá certo? Porque o que nós buscamos, como nós falamos aqui, são os resultados e a excelência, tá bom? Na live anterior nós falamos que o mito da multitarefa não se sustenta, tá? Eu posso fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, tá? Mas focar não, focar é uma coisa de cada vez. E para que isso aconteça, você tem que levar em consideração, portanto, essas 3 dicas. Seja simples, aprenda a dizer não, tá? E vá até o extremo, tá? Seja simples, tá? Não veja a agenda lotada como produtividade. Aprenda a dizer não, tá? A agenda é sua. Não entregue o controle da sua agenda para terceiros. E vá até o extremo. Insista na pergunta: qual a coisa mais importante? Tá? Qual a coisa mais importante? O que é que pode ficar para depois? Tá? Então, depois que eu enxuguei a minha agenda, ficaram 4 coisas mais importantes, eu insisto na pergunta: mas qual dessas 3 tarefas aqui, dessas 3 coisas aqui, é exatamente a coisa mais importante a se fazer? Então, isso é ir até o extremo, tá bom? Na próxima semana, nós vamos falar sobre o hábito, tá? Nós vamos falar sobre o hábito, porque tem tudo a ver com foco. Nós falamos aqui de distração, né? E falamos que a distração é algo muito natural do ser humano, tá? Somos distraídos por natureza, e para desenvolver o foco, tá? É preciso dedicar tempo, é preciso se aprimorar, é preciso desenvolver essa capacidade, tá? O foco, a capacidade de focar, tá? Ela não acontece de um dia para o outro, tá? Não é de um dia para o outro. Como nós falamos, somos distraídos por natureza. A distração é uma coisa natural do ser humano. Então, para o ser humano aprender a focar em algo, isso leva um tempo, tá? E é aí que entra a questão do hábito, tá? É a questão do hábito. Então, eu convido você, tá, a estar conosco na próxima semana, sexta-feira, mesmo horário, 20 horas, tá? E eu vou falar sobre a força do hábito, tá? Como desenvolver um hábito, como eliminar alguns hábitos e como desenvolver novos hábitos. Isso é muito importante, gente, tá certo? Isso é de uma importância tremenda, tá? Existem hábitos que você tem que simplesmente eliminar, e tem aquele hábito que você tem que desenvolver. E quem sabe o foco que você, o hábito que você está precisando desenvolver é exatamente esse hábito que vai dar uma alavancada na sua capacidade de focar, tá certo? Então, semana que vem nós vamos para a nossa terceira apresentação, a terceira e última, tá? A primeira, então, nós falamos do quê? Falamos de mitos e crenças limitantes, crenças que limitam o foco. Hoje falamos sobre 2 verdades, tá? 2 verdades sobre o foco. A primeira verdade: todos somos distraídos por natureza. A segunda verdade é que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo traz prejuízo, prejudica resultados, sacrifica excelência. Falamos também nessa live, entregamos 3 dicas práticas. Seja simples, aprenda a dizer não e vá até o extremo. Essas foram as 3 dicas para desenvolver um hábito.
e nós vamos concluir semana que vem essa série de apresentações sobre o foco, falando, portanto, da força do hábito, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos, tá? Muito obrigado vocês que participaram, vocês que comentaram, tá certo? E lembrando que você pode baixar o material, tá? Tá aqui no link, tá certo? Nos comentários eu coloquei o link, é só você clicar, você vai ser redirecionado para uma página, lá você vai poder baixar o seu material, ferramenta de gestão de matriz de gestão de tempo, tá? E o roteiro da primeira aula, tá certo? O roteiro dessa apresentação eu vou disponibilizar na próxima semana, tá? Então, o que está disponível para você baixar agora é exatamente a ferramenta matriz de gestão de tempo e o conteúdo da primeira apresentação, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado, pastora Adriana, com certeza, com certeza. E sempre é um prazer tê-la aqui conosco, tá certo? Sempre é um prazer tê-la participando aqui, comentando as nossas apresentações. Que Deus abençoe, abençoe a Érica também, Deus abençoe Djalma Chaguiano, minha esposa querida, que também está aí acompanhando, tá certo? É muito bom estar aqui com vocês. Diana, tá certo? Muito obrigado pela atenção também. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, tá certo? Compartilhe esse vídeo, chame outras pessoas na próxima semana, tá certo? Para a nossa terceira e última live, sexta-feira, às 20 horas, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fica à vontade, tá? Para perguntar, pode chamar aqui no Facebook, tá bom? É um prazer estar aqui, é um prazer poder servi-los. Deus abençoe, grande abraço, um bom fim de semana para todos. Amém.